sempre é uma grande satisfação poder voltar para a minha terra, né? Porque eu estou vendo todas as pessoas com quem convivi durante tanto tempo construindo caminhadas que foram interrompidas por um lawfare de impensáveis proporções e que agora está sendo retomada, e que eu vou chamar de Caminhada da Esperança. Então, muito obrigada por terem permitido. Eu estou substituindo a Ana Paula, essa juíza excelente, excepcional, que é minha orientanda e me solicitou, porque ela está com dificuldade de entrar no sistema, está com dificuldade de comunicação, me mandou a mensagem perguntando se eu poderia substituí-la enquanto ela está fazendo um outro trabalho para mim. Então, a gente fez uma troca, uma troca generosa, né, de papéis, e eu estou muito satisfeita. Eu certamente estou muito mais satisfeita do que ela, porque ela está trabalhando lá arduamente. Então, obrigada, Ana, e obrigada a todos vocês por possibilitarem que eu venha aqui conversar sobre esse tema tão vital, tão importante e tão estruturante da nossa vida em sociedade, que é o tema do capitalismo. Então, eu vim conversar com vocês sobre... eu agradeço o Marcelo, né, por estar coordenando essa mesa, essa live, onde vejo meus queridos colegas, meus queridos amigos, meus queridos parceiros de luta e de tantas alegrias. Por que eu estou dizendo que eu vou falar sobre o tema do capitalismo? Porque o capitalismo a gente sabe mais do que sabemos, sentimos na pele, né? Que ele é um sistema. E ele é um sistema, ele não é só, ele é, mas não é só um modo de produção. Ele é um sistema. Ele é um sistema econômico, político e social, que tem DNAs, que tem elementos estruturantes, e que, desde que constituído, né, no processo da história, ele é estruturado por esses 3 pontos, vamos dizer, que compõem o seu DNA. Não que isso seja irreversível, porque é uma construção histórica, uma construção dos homens na Terra. Então, não é imexível, não é irreversível e não é natural, porque natural é só iogurte. E agora nem iogurte mais é natural. Então, o capitalismo é esse sistema que, desde que constituído, ele é composto por, vamos dizer, 3 elementos essenciais. E quais são esses 3 elementos essenciais que hoje sentimos na pele, porque ele vive um momento em que ele realiza a sua essência? Esses 3 elementos essenciais são mercantilização de todas as esferas da vida, concorrência entre nações, estados e agora entre indivíduos. E uma das suas facetas mais perversas, brutal concentração. Concentração de quê? Concentração de renda, de riqueza e, sobretudo, de poder político, nas mãos de cada vez menos pessoas e corporações. E por que eu estou falando desses elementos? Porque esses elementos estão hoje exacerbados. É o velho capitalismo com esses elementos exacerbados em tempos de globalização e em tempos de hegemonia dos interesses das finanças. E por que eu digo que ele está realizando a sua essência? Porque ele é movido por um desejo. Todos nós somos movidos por desejos, né? Maquiavel, já naquele livrinho maravilhoso, disse que é impossível para o homem viver quando o desejo chega ao fim. Então, o capitalismo também, esse sistema construído pelos homens, também tem desejo. E ele é movido por um desejo. E qual é o desejo? Um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata que o move desde que ele se constitui. E agora está exacerbado em tempos de globalização e de hegemonia dos interesses das finanças, que é mais do que banco, é bem mais do que banco. E esse sistema econômico, social e político que tem essa fisionomia vai buscando saciar mundo afora, desde que constituído, esse seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. E, para isso, ele vai dissolvendo todas as relações sociais, todas, em suas múltiplas expressões.
e no mundo do trabalho, as relações salariais. E ele o faz onde não há diques suficientes para conter esse seu desejo desenfreado. O Varoufakis chama esses diques de contrafluxos. O sistema público de proteção social ao trabalho, que o Jorge tão bem contou a sua história de destruição nesse Brasil de mil e tantas misérias, o sistema público de proteção social ao trabalho é um desses diques. Há outros, mas o sistema público de proteção social ao trabalho é um desses diques, é um desses contrafluxos, né, que buscam frear a ação desigualadora que é essencial ao capitalismo. E por isso que a gente diz agora, em momentos de capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, ele está realizando a sua essência. Mas não é por si só. Ele vai para os países e, nos países, ele encontra ou não resistências. Ele encontra ou não diques, ele encontra ou não estruturas sociais aptas a construir esses diques, esses contrafluxos e até a superá-lo. E no Brasil, ele encontrou uma estrutura, né, herdada de tempos coloniais não superada. E nesse momento em que ele está globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, ele encontra no nosso país de mil e tantas misérias uma estrutura social que contribui, que abraça ele, beija ele, dá as mãos a ele e contribui para que esse seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata se concretize. Estamos vivendo momentos em que os interesses privados buscam subjugar o sentido do público. E quando isso acontece, eu gosto de usar uma expressão que eu acho que expressa muito bem. Quando isso acontece, a porca torce o rabo. E todas as perversidades aparecem. O Brasil, esse país de mil e tantas misérias, cujas heranças coloniais, né, são conhecidas por nós e alicerçadas em 3 elementos. Um passado escravocrata, monocultor, e o Rio Grande do Sul sabe muito bem o que é ser monocultor. Escravocrata, patriarcal e monocultor. Esse Brasil, com essa estrutura colonial não superada, abraçou em determinados momentos, e agora nós estamos vivendo um momento em que ele abraçou com força, a partir de uma hegemonia construída na sociedade, esse sistema político, econômico e social que é o capitalismo, e como diz um velho senhor no século XIX, ele vai destruindo todos esses diques, enquanto esses diques são os diques dados pela família, pelo bairro, pela religião, pela escola, pela igreja, pela comunidade, pela natureza e pelo Estado. E quando esse abraço se dá, já disse alguém lá no século XIX, o capital celebra suas orgias. E nós estamos vivendo esse momento histórico neste país, com uma caminhada retomada, uma caminhada no sentido de um processo de superação ou de busca de redução das nossas profundas desigualdades sociais e das nossas profundas assimetrias que tecem, costuram o nosso tecido social e que instituíram também o nosso mercado de trabalho sob o signo da exclusão social, esse capitalismo abraçado por esse sistema, ele busca destruir e está destruindo, até, sobretudo a partir de 2016, os diques que foram conquistados e que foram construídos para colocar limites à ação desigualadora desse sistema. Então, essa é uma análise, por isso que eu quis falar do capitalismo, porque aí eu acho que a gente consegue entender o significado da reforma trabalhista e das reformas liberalizantes brasileiras, né, que foram aprovadas a partir de 2016, quando uma nova hegemonia com força
com força, inclusive, força golpista, mas com força instituinte, toma conta do poder. Toma conta do poder e tem, como o Jorge já falou, né, em documentos que foram construídos no âmbito da CNI, da CNA, da FEBRABAN e depois do MDB, partido do então vice-presidente da República, que é uma ponte para o futuro, que nós lá no Instituto de Economia chamamos uma pinguela para o passado. Ele tem nesses documentos, né, os seus fundamentos, né? É uma lógica liberal, né, que é retomada e que tem na subjugação da coisa pública pelos interesses privados, também o seu fundamento instituinte, vamos dizer. E o Rousseau já disse, quando escreveu lá atrás, um século depois do Hobbes, já disse que quando os interesses privados subjugam o sentido do público, a vontade geral fica muda e decretos injustos, decisões iníquas, né, tiram a voz da vontade geral e estabelecem uma nova realidade essencialmente desigualadora e predatória. Isso é Rousseau no contrato social. E essa situação, esse momento que a gente vive depois das reformas liberalizantes. A reforma trabalhista foi a segunda. A primeira foi a lei do teto do gasto, a emenda 25, que congelou o gasto público por 20 anos, numa experiência inédita no mundo. Num momento de grave crise econômica, que se transformou numa grave crise política de 2015, congelar em 2016 o teto do gasto público é corroer com as possibilidades da saúde, é corroer com as possibilidades da educação, é colocar, como temos hoje, quase 67 milhões de pessoas, de homens e de mulheres, e 2/3 são mulheres, fora da força de trabalho, fora da força de trabalho. E os que estão dentro da força de trabalho, 50% ou um pouco mais, segundo os dados do CESID, na informalidade. E muitos como MEIs, como PJs, e muitos no loca-loca das plataformas digitais, as empregadas domésticas, 4 milhões e tanto, dos quais 2 milhões não têm direitos, porque a tal diarista, que é uma excrescência, ela amplia os seus espaços, e os por conta própria, que a reforma trabalhista permitiu, hoje são a grande realidade no mercado de trabalho, que é já constituído sob o signo da exclusão social e cujas assimetrias são aprofundadas e acirradas por essas reformas liberalizantes que prometem e não cumprem, que prometem a dinamização da economia, que prometem a geração de emprego, que prometem a redução da informalidade, que prometem a integração com direitos dos terceirizados, que prometem a integração de todos os trabalhadores num sistema público de proteção social e que prometem atrair investimentos, mas desde que se retire a rigidez de uma legislação extremamente flexível e desde que se crie amarras ou dificuldades a esses juízes paternalistas que com suas decisões ultrapaternalistas, criam insegurança jurídica e afastam os investidores e, com isso, não se dinamiza a economia. Essa é uma catilinária que a Espanha conheceu em 2010, 2011, 2012, que todas as reformas liberalizantes ouviram essas promessas e em todos os lugares onde foram implementadas, essas promessas não foram cumpridas porque não podem ser cumpridas, porque não há condições de que sejam cumpridas. Até porque são reformas liberalizantes que reduzem direitos, que reduzem salários, que ampliam a precarização e a informalidade e reduzem a demanda por consumo. E quando você reduz a demanda por consumo, é a própria economia que entra em crise e que começa a fazer água. Então, foi isso que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017 e com a reforma previdenciária, aprovada já no governo subsequente, e com as medidas provisórias, né, do período da pandemia, que procuraram aprofundar a lógica fundante da reforma trabalhista de 2017, assim eu termino, que está fundamentada na seguinte ideia: transtrocar a fonte dos direitos da classe trabalhadora do sistema público de proteção social universal, informado tanto pela regulação, pelas normas de proteção,
quanto pelas instituições incumbidas de dar-lhe eficácia, de fiscalizar sua aplicação e ampliar o seu escopo. Então, Justiça do Trabalho, sistemas de fiscalização e organizações sindicais. Transtrocar a fonte dos direitos desse sistema público arduamente construído no Brasil, neste Brasil de mil e tantas misérias, a partir da luta e das demandas sociais da classe trabalhadora, para o encontro livre das vontades individuais, porque os trabalhadores e os compradores da força de trabalho são todos iguais, porque nasceram todos nus e que querem ser livres e que, portanto, numa ágora sem nenhum obstáculo, eles poderão produzir a norma ótima no mercado autorregulado e que vai reger a compra e venda da força de trabalho. Como se isso fosse possível, né? E como se isso fosse harmonizador e como se isso fosse, na realidade, constitutivo de uma nova caminhada rumo à igualdade. Então, o resultado está aí, depois de 6 anos da reforma, o que se vê é grande desemprego que ainda não foi atingido. Os últimos dados da PNAD do último trimestre já mostram uma melhoria significativa dos dados de desemprego, porém precários, né? Mas os dados estão melhorando. Mas, de qualquer maneira, no último semestre de 2023, o que se tem é um desemprego altíssimo, um aumento da informalidade, um aumento da terceirização, um aumento da precarização e um aumento do loca-loca das plataformas digitais, em que trabalhadores vendem pacotes de tempo de forma despersonalizada, sem direitos e sem demandas. Numa sociedade que se fragmentou a olhos vistos, com graves problemas para os fundos públicos, para a Seguridade Social, para a saúde, para os fundos públicos e para as organizações sindicais. Então, é nesse cenário que nós retomamos uma caminhada da esperança, como eu chamo. Em que sentido? No sentido de caminharmos juntos, com a força dos nossos instintos, o que não é fácil, para a retomada de uma caminhada rumo a uma sociedade de homens e mulheres substantivamente iguais, substantivamente livres e costurados por laços de solidariedade. E nesta caminhada, a perspectiva que se coloca para nós, nesse cenário de fragmentação, é tentarmos e buscarmos construir um sistema público de proteção que a todas e todos incorporem direitos e garantias, independentemente da natureza dos serviços prestados e independentemente do ajuste formal estabelecido no início da contratação. É um grande desafio que está colocado para todos nós, e isso tem como pressuposto, claro, o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável, o papel do Estado na geração de emprego, renda, etc. Mas não só. Tem como pressuposto a busca entre nós dessa união com a força de nossos instintos para construirmos esse sistema público que inclua nessa caminhada toda a classe trabalhadora rumo a um sistema de proteção que a todos possa incorporar e que não fragmente, e que não se dirija apenas a um grupo social, apenas a uma casta, apenas a um grupo de pessoas, mas a toda a comunidade, para que ninguém fique à mercê da força bruta do capital. Muito obrigada. Obrigado. Doutor Marcelo. Muito obrigado, querida Magda. Muito bom. Magda nos lembra aqui de que após 4 décadas de neoliberalismo, nós temos uma exacerbação do capitalismo, né? Um recrudescimento por uma forma primitiva e selvagem que não respeita nenhum limite, não respeita direitos, né? E quer promover uma neoescravidão, e essa neoescravidão começa com o golpe de 2016, deságua na deforma laboral, se aprofunda no lawfare contra a classe trabalhadora e sindicatos, que nós vemos todos os dias no Poder Judiciário, em que tudo vale contra a classe trabalhadora e nada a favor. E idem contra os sindicatos, né? Esta forma de capitalismo que se apresenta, ela pretende extinguir os sindicatos, né? Como dizia Piketty, o neoproprietarismo, ou seja, a exacerbação do direito de propriedade, ou Supiot, a refeudalização das relações de trabalho, sobretudo vem agora com as plataformas digitais, que não querem respeitar nenhum direito, querem pagar só a hora logada, um valor irrisório, que chegaram a apresentar aí no grupo tripartite uma proposta de R$ 6 por hora logada, ou seja, eliminando, né, o tempo à disposição
e implantando modelo zero hora. Creio, Magda, que a caminhada da esperança começa aqui, no Revoga Já, neste movimento belíssimo, no qual nós estamos vendo centenas de entidades sindicais, né, discutindo a necessidade de reverter esta deforma. De imediato eu passo a palavra aqui. Me permite? Eu acho Claro. que a incumbência também do Revoga, nós discutirmos as nossas instituições. Que sistema de justiça que queremos para o mundo do trabalho? Como é que nós vamos compor o Supremo Tribunal Federal, que hoje, em reclamações constitucionais, está anulando decisões da Justiça do Trabalho reconhecedoras de vínculo de emprego, e está dizendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para dizer se há ou não há relação de emprego e, portanto, esvaziando a própria razão de ser da Justiça do Trabalho. Então, é incumbência também nossa, do movimento sindical do Revoga, pensarmos em perfis para trabalharmos nesse processo de indicação de pessoas, porque direito é luta e organização, de indicação de pessoas para comporem as cortes superiores, a Corte Constitucional e as Cortes Superiores. Eu acho que nós temos também que discutir esse processo, que participar desse processo e de buscar incidir sobre esse processo para não ficarmos reclamando depois, né? Porque a pior luta é aquela luta que não foi lutada. Essa é a luta verdadeiramente perdida. Então, eu acho que é um convite também ao movimento sindical e a todos que estão aqui, junto com o Revoga. Nós somos fundadores do Revoga, né? Por isso pensamos num novo sistema, para que possamos pensar também que sistema de justiça que queremos, né? Que composição de Supremo Tribunal que nós queremos, se é mandato, se não há mandato. Eu acho que tem que ser mandato temporário, mas como é que isso vai ser composto? Eu acho que é uma tarefa, é um desafio nosso também, não só pensar na importância da regulação e do sistema público das instituições, mas também o papel dessas instituições, a composição dessas instituições e quem são as pessoas que vão nos representar nesses espaços, que são espaços em que o direito se constrói. Então, é por isso, esqueci de falar nisso, acho que é uma demanda também para o movimento Revoga e que nos coloca nesse papel, nesse desafio. Obrigada.